Eu sou Eli Ribeiro, sou Motion Designer, falo sobre expressões e automações no After Effects e essa é a segunda parte do conteúdo onde a gente está vendo sobre Essential Graphics. Na primeira parte a gente viu o que é esse recurso, como ele funciona e como a gente usa ele para criar templates tanto para o After Effects quanto para o Premiere. Nessa segunda parte a gente vai botar a mão na massa de verdade. Eu vou te mostrar duas formas que eu uso Essential Graphics combinado com expressões e controladores para criar templates automatizados, que podem ser levados tanto para serem usados no Premiere, mas que também podem ser muito úteis para agilizar o workflow do designer que trabalha no After. Essa é uma nova composição, semelhante àquela que a gente usou na primeira parte, mas essa aqui tem algumas diferenças para a gente desenvolver melhor a automação para controlar o template. Olha só, eu criei uma camada Edit, onde eu coloquei um menu drop-down com o nome de todos os jogadores que eu quero que estejam disponíveis ali, certo? E a ideia é que, conforme eu vou trocando, eu já vá mudando automaticamente todas essas informações. Então, se eu botar aqui Rodrigo, eu quero mudar a foto dele, o nome dele, o time dele, o escudo, o número, enfim, tudo isso, tá? Vamos começar aqui. Então, no Essential Graphics, você tem que abrir agora essa nova camada que a gente está trabalhando. Então, ó, vou vir aqui e escolher essa camada Tutorial 2, certo? Vamos começar aqui a automação. Vamos começar a editar o nome primeiro. Como é que a gente faz para editar o nome a partir desse menu suspenso que a gente criou? Eu vou clicar aqui e vou travar o painel para, quando eu selecionar o outro, o painel continua visível. Então, olha só. Aqui é legal que a gente já vai ver uma novidade do After 2026, que é o seguinte. Antigamente, em outras versões, quando a gente clicava no Source Text e arrastava para o menu drop-down, para algum menu drop-down, ele ia imprimir para a gente o valor daquele menu. Então, ó, tudo que ele tinha ali era números referentes a cada uma das opções. Tá vendo? E antes a gente teria que criar alguma lista, de alguma forma, para poder relacionar esses valores com os valores da lista. Então, eu teria uma lista com os nomes desses jogadores e poderia fazer talvez um if-else, de modo que eu botasse, quando esse valor for 1, o texto vai ser Rafinha, quando esse valor for 2, o texto vai ser Vini Júnior, enfim. Porém, como a gente está aqui no After 2026, ele já tem uma nova funcionalidade que é o seguinte, ele consegue agora ler os textos desse menu drop-down. Antes isso aqui servia só como um rótulo, né? Para rotular o valor 1 como Rafinha, o 2 como Vini Júnior, mas agora ele consegue ler o texto desses rótulos. Então, eu vou vir aqui, eu já linkei ele naquele menu drop-down, e vou colocar aqui, ó, no final, ponto text. Quando eu solto, ó, agora ele já está imprimindo para mim o texto de cada uma das opções ali do menu drop-down, tá vendo? Então, de maneira bem simples, a gente já automatizou ali o nome de acordo com o menu. Beleza. Vamos agora para o nome do time, tá? Para o nome do time, a gente não pode mais ligar ele no menu drop-down, senão a gente ia imprimir ali o nome do jogador de novo, né? A gente quer o nome do time. Para fazer isso, a gente vai ver agora um código que eu uso muito nos meus projetos. Ele é simples, ele é muito prático. Vocês vão ver que ele vai ter daqui para frente muito projeto que a gente vai usar ele de diversas maneiras, que é o split. Você vê que as fotos, ó, a gente colocou aqui nessa nova camada, a gente colocou tudo dentro de uma nova pré-comp, colocou todas as fotos que vão estar disponíveis ali no seletor, colocou todas elas aqui dentro, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai relacionar esses valores, né? A gente não vai usar mais o texto disso aqui, a gente vai usar realmente os valores com o nome dessas camadas. Então a gente vai corrigir isso aqui, ó. Ao invés de a gente deixar edit, Rafinha e tudo mais, a gente vai colocar o nome dos jogadores, vai colocar um underline e vai colocar o time deles. Eu vou editar tudo aqui. Pronto, então eu editei aqui o nome de todas as camadas da seguinte forma. Eu coloquei o nome dos jogadores, underline, o time dele. O que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, ó. Vamos vir no texto do time, certo? Vamos criar uma expressão aqui dentro, que a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos pegar o valor do menu drop-down. Então, M de menu, vou criar uma variável,
vou arrastar aqui para o menu e eu quero o valor dele. A gente não está agora trabalhando mais com o texto aqui dos rótulos ali que a gente criou. Eu quero o valor que ele imprime. Então, eu quero 1, 2, 3, enfim. E eu quero que ele vá nessa pré-comp de fotos, né? Então, eu vou vir na composição fotos, jogadores 1, fotos, jogadores 1. Quero que ele procure a camada, a layer, que tenha o index, né? Então, aqui a ordem das camadas, ó, eu vou sair aqui, ele vai aparecer a barra de erro, porque a gente não completou ainda a expressão, tá? Mas não se assusta não, ó. Então, se eu vier aqui, voltar aqui nas fotos, ó, a gente tem a ordem das fotos, então isso aqui é o index delas, certo? Então, ó, eu quero a camada que tenha o valor de index igual o valor do menu, então isso aqui vai ser M. Eu quero pegar o nome dessa camada, certo? Que a gente colocou ali o nome do jogador, underline, o nome do time. E eu vou colocar aqui, ó, split. O que é esse split? Ele vai pegar o nome dessa camada e vai separar de acordo com algum símbolo, de acordo com qualquer coisa que a gente definir como um separador. O que a gente usou de separador das informações aqui na camada de fotos? A gente usou de separador o underline, né? Então a gente tem a primeira informação sendo o nome do jogador, a segunda informação é o time dele. Então a gente tem que explicar aqui para ele que o separador vai ser o underline, para ele fazer essa contagem, e eu quero a informação de número 1. Como assim número 1? Né? O 1 não era o nome? Pois é, quando a gente faz essa separação com split, ele começa a contar a partir do 0, tá? Então, a informação 0 seria o nome, a informação 1 seria o nome do time. Se a gente colocasse aqui, de novo, underline e o nome dele, desculpa, o número dele, né? Então, eu posso botar Rafinha 10 ali. Aqui seria uma terceira informação, mas para a contagem do split, ele conta como informação 2. Então seria 1, 0, 1 e 2. 0 é a primeira informação, 1 a segunda informação e 2 a terceira informação. Então, ó, aqui eu já soltei, ó, e ele já trocou ali o nome. Por quê? Aqui no menu drop-down, ele está ali selecionado a opção número 4, que é o Matheus Cunha. Aqui nas fotos, a layer com a index 4 é o Matheus Cunha, ele está pegando o nome dessa camada, e a gente selecionou ali o split sendo o underline e mandou ele pegar a informação 1, 0, 1, a informação aqui é o Manchester United, então ele já está trocando ali o nome do time dele. Se eu trocar aqui para o Rafinha, por exemplo, já trocou para Barcelona, porque a camada com a index de valor 1 é o Rafinha, o split 1 é o Barcelona, ele já está trocando, tá vendo? Então, ó, já consegui editar aqui agora também o time do jogador. Eu poderia usar essa mesma opção, se eu quisesse, no nome do jogador também. Poderia usar o split 0, e daí ele vai pegar a mesma informação aqui, só que ele vai pegar o nome ao invés do time, né? Mas como aqui a gente já tem essa praticidade de usar agora no After 26 os rótulos do menu dropdown, fica ali mais prático. Beleza, já editamos o nome, já editamos o time, o número, a gente pode fazer a mesma questão, né? Pode usar a mesma expressão de split para editar. Então, eu vou botar aqui o Vini Júnior número 7, Rodrigo número 11, tô chutando, tá? Nem sei se eles usam essas numerações mesmo, mas vamos botar qualquer número aqui, ó. João Pedro vai ser o 9, Martinelli vai ser o 19, o Estevão, camisa 20. Beleza. Se eu voltar aqui, ó, agora no número, eu posso fazer a mesma expressão, ó. Eu vou vir, arrasta para o menu drop-down, vou criar isso aqui uma variável, né? Posso usar a mesma variável, ó, M é igual a isso aqui, e eu vou querer o valor desse menu. Eu vou mandar ele vir de novo na composição fotos jogadores 1, mandar pegar a camada que tenha o index igual ao valor que esteja ali no menu, então vai ser M, mandar pegar o nome dessa camada, separar ele, e o nosso símbolo de separação vai ser o underline. Você pode usar
espaço, você pode usar pontos, você pode usar o que você quiser. No caso, você usar espaço é um pouco perigoso, porque, por exemplo, o nome composto, Mateus Cunha, ele vai entender aquele espaço do nome como sendo um separador de elementos. Então, ele vai entender como o segundo elemento sendo o Cunha. Então, ele não vai entender aquilo como um nome composto, né? Então, por isso que é interessante usar esse tipo de símbolo ali que não tenha em nomes, né? Se a gente usasse, talvez, traço também, você pode ter um nome que use um hífenzinho, né? Então, um símbolo assim diferente é um pouco mais livre de riscos, né? E aqui, como a gente está querendo pegar lá o terceiro elemento, aqui no caso vai ser o 2, né? Porque a contagem começa no 0, é 0, 1, 2, o terceiro é o símbolo 2. Então agora, se eu solto aqui, ó, já está trocando também agora o número dos jogadores, certo? Ó, já temos o nome, já temos o time, o número. Vamos trocar agora a foto. Como é que a gente vai trocar essa foto? A gente pode usar também o index a partir do valor do menu drop-down. Só que para isso a gente vai precisar fazer uma organizaçãozinha dessas fotos aqui para que elas tenham endpoints diferentes. Então, ó, eu vou reduzir tudo isso para um frame só. Venho aqui, que Frame Assistance Sequence Layer, ó. Eles vão ficar tudo em escadinha. E isso atribui para cada um deles um valor diferente de endpoint, né? O valor do momento em que cada um aparece, né? O valor de entrada de cada uma dessas camadas. Que aí a gente vai fazer o quê? Vai associar o valor do drop-down com o index e o endpoint de cada um. Olha só. Vai vir aqui, vamos habilitar o Time Remapping. Opa, já está até ligado ali, ó. Fotos jogadores, Time Remapping, Alt clico no reloginho. Então vamos começar a edição, ó. Eu vou pegar o valor do drop-down, certo? O valor do drop-down. Vou mandar ele procurar a camada com o index do mesmo valor daquele menu. Então, na composição fotos jogadores 1, a camada com index igual ao valor do drop-down e vou procurar o endpoint, vou definir o endpoint dessa camada, o valor de entrada dela. Então, ó, se eu soltar, agora ele já está editando o time remap, ó. Rafinha, Vini Júnior, Rodrigo, tá vendo? Ó, Matheus, João, Gabriel e Estevão. Para cada um deles, ó, se eu botar aqui o João Pedro, é o valor, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O que essa expressão está fazendo? Ele está vindo aqui, está vendo a camada com index 5 e está definindo o valor de endpoint dela, que é esse aqui, ó. O endpoint da camada 5 é justamente a imagem do João Pedro. Uma coisa que a gente precisa ter atenção é, obviamente, como a gente está usando o index para definir de qual camada a gente vai pegar não só a informação do nome dela, mas também do endpoint, é importante que a ordem dessas camadas aqui estejam iguais às que você definiu aqui. Se eu trocar, ó, por exemplo, Rafinha e Vinícius, ó, se eu trocar essa ordem aqui, quando a gente vier para cá, ele já não vai mais funcionar direito. Tá vendo? Ó, aqui ele já está trocando o nome, já colocou, tá vendo? Ó, a foto já está diferente, ó, Vinícius aqui, mas está a foto do Rafinha. Eu vou botar aqui Rafinha, está a foto do Vinícius. Então, também ó, o nome do time está diferente, enfim, as coisas não estão casando direito. É importante que essa ordem esteja igual ao que a gente colocou aqui, já que a gente está trabalhando com o index, tá? Para terminar, falta só a gente definir a automação do escudo, né? E aqui a gente pode fazer aquela automação que a gente viu no vídeo do seletor controlado por uma camada de texto. Então aqui ele não vai ser nem controlado pelo menu, ele vai ser controlado pelo texto que tiver escrito aqui. Para isso, ó, a gente precisa vir aqui e organizar também essas camadas. Ó. Eu vou acertar o nome delas e também vou deixar elas naquela escadinha. Então, eu vou vir aqui e vou acertar o nome dos escudos. Barcelona. Esse aqui, nem sei o que é esse aqui, ó. Esse aqui é o do Chelsea. Então, ó, Chelsea.
Manchester United e Real Madrid, certo? Então, ó, eu vou reduzir tudo, vou deixar ele em sequência, porque aqui também a gente vai trabalhar com o endpoint dele, só que agora ao invés da gente associar ao valor do index, a gente vai associar ao que tiver escrito aqui na camada do nome do time, certo? Então, ó, eu vou vir aqui nessa camada de escudos, vou habilitar o Time Remap, já está ali também, Alt, clico no reloginho e vou fazer o seguinte, ó, vamos pegar a informação do texto dessa camada aqui do time, certo? Ó, text, source text. A gente já viu como faz essa automação lá no outro vídeo. Eu vou deixar o card aí, por isso eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, certo? Mas ó, text, source text, e aqui a gente vai colocar to uppercase, certo? E aí a gente vai vir mandar ele pegar na composição chamada escudos 2, a camada com o nome que tiver escrito aqui, então camada T, e vai pegar o endpoint dela, certo? Será que está funcionando? Ó, trocou, e agora sim a gente conseguiu editar todas as informações ali, ó, automaticamente. Agora, o seu usuário ele não precisa mais trocar manualmente, escrever o nome do jogador, escrever o nome do time, trocar o escudo, escolher a foto, correr o risco até dele confundir uma informação, botar um escudo errado, enfim. Quem vai definir isso é você. Você quem vai dizer qual escudo vai estar relacionado a cada jogador, o nome dele, o time dele, o número dele. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, pegar esse efeito desse menu drop-down que está controlando tudo isso e jogar aqui no meu Essential Graphics. Se eu fechar esse Mograt aqui, agora lá no Premiere, quando ele abrir, ele vai ter só o menu. Eu posso botar aqui, ó, tem que nomear, né, jogador, para ele saber o que ele está controlando. E aí ele vai ter só o menuzinho drop-down que ele vai poder criar quantas cópias ele quiser desse template. E o mesmo vale aqui no After. Ó. Se eu voltar aqui para o campinho, esse aqui é o antigo, né? Aquela primeira que a gente estava trabalhando, eu vou apagar ele e vou puxar agora ó, esse segundo que a gente acabou de criar aqui com o menu drop-down. Se eu arrasto ele para cá e a gente vem aqui no Essential Properties, ó, vê que tem só ali o menuzinho que a gente deixou disponível no Essential Graphics. Então, ó, posso vir aqui, escolher o Vinícius, vou criar um outro, arrasto para cá, quero que esse segundo seja ali o Rodrigo, joga um de cada lado, e o meu centroavante, quem vai ser o centroavante? Vamos botar o João Pedro, ó, e o João Pedro vai ser o centroavante. Pronto. Então, ó, usando a mesma composição, a gente conseguiu criar ali um template, né? Uma modificação, uma personalização daquela mesma composição, de modo que a gente consegue ir alterando e modificar todas as informações dele, sem ter necessidade de duplicar ali dentro do projeto, certo? Uma dificuldade que pode rolar quando a gente cria esse tipo de template, em que a gente tem muitos parâmetros sendo controlados só por um menu drop-down, é quando a gente precisa alterar essas opções, né? A gente tem uma quantidade limitada de opções e a gente, para inserir ou para excluir isso aqui, a gente tem muitos pontos de atenção que precisa estar ligado para que tudo funcione quando a gente inserir ou excluir alguma coisa. Então, precisaria inserir a foto aqui e nomear tudo certinho, com o nome do time, o número dele, tudo separado com underline. Isso aqui tem que ser nessa ordem certinha, porque se colocar em ordem diferente, ele vai acabar imprimindo o dado ali numa posição diferente. Tem que estar ligado que a ordem que você colocar aqui as fotos tem que ser a mesma aqui do menu drop-down. Se tiver errado, ele também vai acabar lendo errado. Então, são muitos pontos de atenção que a gente precisa ficar de olho para que tudo funcione no caso da gente trocar essas informações, né? Existe uma outra maneira que a gente pode construir esse template, que a edição talvez não seja tão simples quanto um menu drop-down, mas que a gente pode
ter mais liberdade, mais versatilidade na hora de inserir essas opções novas, de trocar uma foto, de inserir um jogador novo, inserir o nome, inserir um escudo, que essas coisas são mais simples e que a gente não tem tantos pontos assim de atenção que podem dar problema se a gente mudar essas opções. Que é o seguinte, ó, eu criei aqui até uma terceira composição dessa, ó, de figurinha, tá? E aqui a gente vai criar até algumas expressões mais simples do que essa última opção, que a gente vai ter menos coisas para trabalhar aqui no template. Então a gente vai primeiro ligar a foto e o escudo aos times aqui, aos textos que estão escritos aqui. A gente vai usar aquela expressão que a gente já vem usando em outros momentos, que a gente viu no tutorial lá do seletor de imagem controlado pela camada de texto, né? Então, ó, primeiro aqui a foto, ó, a gente vai vir no time remapping. Vamos criar aqui uma variável t. Vou ligar ali na camada de texto do nome. Então, ó, text, source text to uppercase. Beleza. Vou mandar ele procurar na composição foto jogadores 2. A foto jogadores 1 que a gente estava usando ali no outro template. Mandar ele pegar a camada que tenha o nome que a gente escreveu aqui nessa camada de texto e vou buscar o endpoint dela, certo? Então, ó, já coloquei ali Vinícius Júnior e ele tá com a fotinha certa. Se eu trocar aqui, ó, para Matheus Cunha, ele troca também. Posso botar, qual era o outro que eu botei? Gabriel Martinelli. Olha lá, já trocou, certo? E lembrando, aqui, essa nova composição de fotos aqui, ó, ela está organizada ali certinho, mas vê que ela já não tem tantas informações no nome da camada. Então, se eu precisar adicionar uma nova aqui, é só eu jogar, colocar o nome do jogador certinho ali e também não preciso ficar me ligando na ordem que ela está aqui. Isso aqui não faz diferença porque ele está procurando o endpoint de cada um deles de acordo com o nome da camada e não com o index. Tá? Então a gente já se livrou aqui de um ponto de atenção. Vamos fazer o mesmo para o escudo de acordo com o texto que tiver escrito aqui. Ó. Então, no time remapping do escudo, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou criar variável t, vou mandar ele pegar o texto dessa camada aqui, que é o nome do time, source text to uppercase, beleza? Composição escudos 2. Vou falar para ele pegar a camada que tem o nome desse texto aqui e buscar o endpoint dela. Isso porque a gente já organizou aqui também, ó, os escudos, cada um com um endpoint diferente e nomeados ali com o nome certinho, tá? Então, ó, agora a gente não precisa mais se preocupar no template com essas mudanças aqui. Isso aqui já está sendo controlado só pelo texto. Então, no template, a gente só vai colocar essas três informações. O nome do jogador, o nome do time e o número. Então, ó, vou abrir aqui essa composição, tutoriais 3. Vou jogar para cá essas três informações. Nome, o nome do time. Vou até botar aqui, ó, nome time. Opa, nome time, que não é o escudo. E vou colocar o número. Certo? Então, beleza. Então, a gente vai voltar aqui para o campinho. Posso até fechar esse antigo aqui, ó. Vou deixar aqui no campinho. Esse aqui é aquele antigo que a gente tinha criado, né? Vou apagar isso aqui e vou arrastar esse novo aqui para dentro. Como é que a gente vai fazer agora a edição desses dados aqui? Eu poderia fazer manualmente aqui, mas a gente pode automatizar isso aqui também a partir agora do nome dessa camada. Ó. Eu vou usar aqui, ó, vou mudar para jogador 1. E o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar agora com essa composição dados. Ó. Eu criei aqui uma composição dados, onde eu coloquei 3 camadas de texto, onde a gente vai digitar manualmente a lista de jogadores, os respectivos números deles e os times deles. E a gente vai linkar essas informações com aqui
o nome da camada, usando de novo aquela expressão que a gente viu do split, tá? Então, vamos ver primeiro aqui o nome do jogador. Ó, percebe que aqui o nome dessa camada é jogador, tá? Grava isso. Vamos colocar aqui na lista, ó, Rodrigo. Vou colocar Vini Júnior e João Pedro. Beleza. Coloquei 3 jogadores ali. Aqui, como a gente já colocou essas opções no Essential Graphics, quando a gente expandir, elas vão estar aqui disponíveis no Essential Properties. A gente vai vir com o Alt pressionado, clica no reloginho e vamos fazer o seguinte, ó. Vou chamar de N o nome dessa camada, vou pegar o nome dela, vou usar o split e vou usar o underline como separador, porque a gente usou ele aqui, tá vendo? Então, ó, eu coloquei jogador underline 1. A gente vai pegar o nome dessa camada, vai usar o underline como separador, e eu quero pegar esse número aqui, ó, o número 1, jogador 1. A contagem do split começa em 0, né? Se a gente colocar 0 aqui, ele vai estar pegando a palavra jogador. Se eu colocar aqui 1, ele vai pegar justamente esse número 1. Agora eu vou mandar ele lá naquela composição de dados, comp dados, e naquela camada de texto onde a gente escreveu a lista de jogadores, que o nome dela era jogadores, né? Jogador, isso. Eu vou pegar aquele texto, source text, e vou separar ele em linhas. Se aqui a gente estava usando o underline no split, para a gente separar um texto em linhas, o símbolo que a gente usa ali é o seguinte, ó, Ctrl/R. Então agora a contagem que a gente fizer aqui vai ser a contagem de linhas. E qual linha eu quero? Se eu estou aqui pegando a linha 1, eu quero a linha 1, né? Eu quero a linha do número que tiver escrita aqui no nome da camada. Então, se eu colocar aqui dentro N e quando eu soltar, vamos ver se funciona. Ó, apareceu ali Vini Júnior. Só que aqui Vini Júnior é a segunda linha. Por quê? Aqui nesse caso, quando a gente está trabalhando com linhas, a contagem de linhas também vale a partir do 0. Rodrigo seria a linha 0, Vini Júnior é a linha 1, João Pedro é a linha 2. Como aqui a gente está pegando a linha 1, ele está pegando o Vinícius Júnior. Como é que eu faço para pegar a linha 0 no caso? Eu poderia colocar aqui jogador 0, e aí ele vai pegar o Rodrigo, ou eu posso fazer o seguinte, ó, para ficar mais fácil o entendimento aqui, jogador 1, né, a gente vai começar a contagem a partir do 1, eu vou pegar a linha N, que é esse número aqui, menos 1. Se eu estou pegando o 1 menos 1, o resultado aqui vai ser 0. Então, ele vai pegar a informação da linha 0. Quando eu soltar, agora sim, ó, Rodrigo. Qual é a vantagem disso aqui? Se eu já escrevi aqui na lista todos os jogadores que eu quero, quando eu duplicar isso aqui, ó, vou arrastar o Rodrigo para cá, eu duplico isso aqui, eu crio o jogador 2 e ele automaticamente, ó, já alterou para o Vinícius, porque essa camada aqui agora está pegando esse número, está fazendo aquela conta lá de menos 1, então ele está pegando essa informação da linha 1. No caso aqui, é o Vinícius Júnior. Lembrando que a contagem aqui começa em 0, né? Rodrigo é linha 0, Vinícius linha 1. Então, se eu ver aqui no João Pedro, ó, quando eu duplicar aqui de novo, eu agora tenho a camada do João Pedro. Posso diminuir isso aqui um pouquinho, ó. Beleza, tá vendo? E agora eu já tenho essa alteração de uma maneira mais prática. Eu posso até, ó, se eu quiser vir aqui agora, colocar mais um. Vou colocar o Gabriel Martinelli. Eu venho aqui e duplico. Apareceu ali o Gabriel Martinelli. Se eu duplicar de novo, ó, ele vai dar erro, porque ele agora está procurando uma linha 4, no caso ali, que não existe, né? Então, ó, eu posso vir nas minhas opções, deixa eu ver uma outra aqui, Estevão. Se eu vier aqui adicionar agora aqui o Estevão, ó, Estevão, escrevi certo?
Escrevi, ó lá. Agora apareceu o Estevão, agora ele achou aquela linha ali. Então eu consigo fazer essa alteração de todos os elementos de uma vez só. E se eu quiser agora que o Estevão venha aqui, ó, que o jogador 3 vire o jogador 1, mudar essa ordem, ó. Se eu inverter isso aqui, ó, jogo o Vinícius para cima, o João Pedro vem para o último, ó. Quando eu venho para cá, ele alterou a ordem das fotos, ele alterou o nome, alterou, enfim, toda aquela informação, porque o jogador 1 aqui no caso passou a ser o Vinícius, o jogador 2 passou a ser o Rodrigo, enfim, a gente alterou essa ordem aqui, então ele está buscando exatamente na ordem certinha lá daquela lista. Eu posso vir aqui e fazer agora o mesmo para todas as outras informações, ó. Nome, time e número. Qual é o nome de cada uma dessas camadas? Ó, é número e time, certo? Então é daqui que cada um deles vai ter que pegar essa informação. O código é igual, ó. Nome, time. Eu vou pegar aqui, T, this layer, name, split, underline. Para eu pegar um número aqui, o valor 1, né? Jogador seria 0. Aqui, underline 1 é a segunda informação. Venho na composição dados. Na camada, aqui a gente está falando o nome do time, é a camada time, não é isso? Time. Pego o texto dessa camada, text, source text. Vou dar o split de linha, então, para pular linha, e vou mandar ele pegar o valor menos 1. Então, é T menos 1. Quando eu soltar, ó, ele deu erro ali. Por quê? Porque a gente não colocou informação nenhuma ali no time, né? Vamos colocar aqui, ó, time do Vinícius é Real Madrid, do Rodrigo Real Madrid, Martinelli Arsenal, Estevão Chelsea e João Pedro também. Os números, ó, posso botar aqui 7, 10, 9, botar qualquer número aqui, tá? Só para a gente ilustrar. Então, ó, se eu voltar aqui, agora ele já não dá mais erro, ele já está achando ali, ó, esse texto associado a essa camada aqui, ó, Vinícius Real Madrid. Se eu botar aqui, ó, o Vinícius voltou para o Flamengo, hein? Bomba no mercado, ó. Troquei, ele trocou ali para o Flamengo. Obviamente, ele não está achando o escudo, porque a gente não tem um escudo aqui nomeado Flamengo. Eu teria que jogar aqui dentro um escudo novo, mas também uma edição simples, né? Só adicionar aqui e nomear certinho o Flamengo, e aí ele já ia encontrar ali certinho, tá vendo? Ó, ele está dando um errinho ali porque ele não está encontrando aquele escudo. Mas se eu voltar aqui, ó, ao invés de Flamengo, Real Madrid, e aqui pode ser até, ó, como a gente está usando aquele uppercase, ó, Real Madrid, ele volta a funcionar certinho, beleza? E por último, ó, o número, vou até copiar para ser mais rápido, ó. Eu posso copiar isso aqui, ao invés de pegar na composição time, vamos pegar na composição número, e aí, ó, já mudou ali o número do Vinícius. Se eu vier aqui, botar aqui agora o Vinícius é o número 10. Quando eu vier, já mudou ali, tá vendo? Como eu não apliquei ainda essas expressões novas em todos eles, você percebe que não está mudando dos outros, né? Que ainda está ali uma coisa meio default. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso ou copiar isso aqui, ó, clico no Essential Properties, dou Ctrl C, posso selecionar tudo e colo, e ele já vai atualizar tudo certinho ali de acordo com as listas que a gente criou, tá vendo? Ó. Então, o Rodrigo, Real Madrid, camisa 10, o Estevão, 22, todas as informações ali estão de acordo com a lista. A foto e o escudo, como a gente já tinha feito as expressões, as automações direto aqui dentro, já estão mudando automaticamente. Eu posso fazer isso, copiar, ou eu poderia simplesmente apagar isso aqui, ó, e vir duplicando. Então, ó, o jogador 2, ele já vai pegar a segunda linha de cada camada de texto daquela, o jogador 3,
jogador 4, beleza? Então isso aqui é uma outra maneira de a gente construir esse template que dá um pouco mais de versatilidade, como eu falei, se a gente quiser alterar essas opções. Agora, basta eu colocar, por exemplo, preciso inserir um jogador novo. Eu vou pegar a foto do jogador qualquer, vou colocar aqui, vou colocar só o nome dele escrito certinho aqui. Mesma coisa, precisar inserir um escudo novo e eu vou passar a escrever agora aqui manualmente e ele já vai estar disponível. Eu não preciso agora alterar o menu drop-down, enfim, eu tenho como se fosse opções ilimitadas. Então, a gente agora tem aqui outra forma de construir esse template aqui direto dentro do After Effects, tá vendo? Para funcionar dentro do After. E a mesma coisa vale lá no Premiere, né? Aqui no caso, se a gente agora passar, fechar o Mogrit aqui e jogar lá no Premiere, você vai mudar isso aqui tudo manualmente e já vai estar valendo ali a alteração no caso das fotos e dos escudos. Finalizando a parte 2 desse conteúdo sobre Essential Graphics, e agora com você, escolhe aí as propriedades que você quer para construir o seu template, joga ali no painel do Essential Graphics, testa, fecha o Mogrit, joga lá no Premiere, volta aqui no After, abre ali o Essential Properties, vê como é que você pode combinar isso aqui com controladores, como é que você pode automatizar a edição desse seu template, se você vai fazer essa modificação pelo nome da sua camada, se você vai criar uma outra composição de inserção de dados, como a gente viu aqui. Aqui mesmo eu já fiz um novo teste, ó, que eu criei essa animação já do campinho finalizado com todos os jogadores e botei ali só os menus drop-downs de cada um para o usuário poder escolher de maneira bem mais simples. Né? Então ele pode vir aqui, trocar tudo ali e criar uma nova escalação, né? Isso aqui fica muito mais prático lá para o usuário no After, você fechar esse Mogrit, que ele vai visualizar só esses menus aqui, mas até mesmo para quem está trabalhando aqui dentro do After, pode ali só abrir o Essential Graphics e vai ter um painelzinho ali organizado com as opções para modificar ali o template. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até o final. Se você não viu a primeira parte desse conteúdo, volta lá, assiste, que tem toda a conceituação, embasamento sobre o que é o Essential Graphics. Depois você volta aqui e assiste de novo para você entender e construir melhor os seus Mogrites, os seus templates. Se você puder, me dê uma moral, deixe seu like nesse vídeo. A gente se vê na próxima e valeu!